Olá galera, tudo bom? Vamos a mais uma correção de filosofia do terceiro ano, aula do dia 28/5/2020, beleza? Vamos nessa. Primeira questão: o que Hobbes, Locke e Rousseau têm em comum? Nós estamos estudando, sobre os pensadores, sobre os principais filósofos que trabalharam a questão política, Hobbes, Locke e Rousseau, certo? Estamos trabalhando filosofia política e esses caras são marcos, no pensamento político. Vamos nessa. Então, o que eles têm em comum? Bem, deixa eu pegar uma anotaçãozinha aqui. Ok. Em comum, esses pensadores buscam justificar reformas do Estado, minimizando o poder despótico dos monarcas absolutos, certo? Então, eles visam que minimizar o poder despótico dos monarcas absolutos. Um ponto comum perpassa o pensamento desses três filósofos a respeito da política. Qual que é esse ponto em comum que perpassa o pensamento deles? A ideia de que a origem do Estado está no contrato social, certo? Então, a sociedade estabelece um contrato social com seu governante, ok? Então, esse é o que há em comum no pensamento desses três filósofos políticos. 2. Quais são as diferenças entre o pensamento de Rousseau e Locke em relação à propriedade privada? Como eles veem a questão da propriedade privada? Para Rousseau, a propriedade privada é uma apropriação indevida, mas reconhecida socialmente. Já Locke acredita que a propriedade privada é um direito natural do indivíduo, certo? 3. Como os pensamentos de Hobbes, Locke e Rousseau se relacionam aos acontecimentos? Como que há um relacionamento, entre os pensamentos de ambos sobre os acontecimentos no geral? Bem, os contratualistas, como são conhecidos, pela questão do contrato social estabelecido entre o homem e o seu governante, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau acreditavam que o Estado teria surgido através de um contrato onde os homens estabeleceram regras para o convívio social e subordinação política. Então, o que perpassa em comum em relação aos acontecimentos é a questão do contrato social, certo? Para estabelecer regras para o convívio. Anterior à origem desse contrato, todos os três afirmavam que o homem vivia naturalmente. Então, isso é mais um ponto em comum, sobre os acontecimentos que perpassa entre os três, que é que todos os homens viviam naturalmente, sem poder se organizar, constituindo o estado de natureza, o princípio, o primeiro estado do ser humano, sem uma organização social adequada. Entretanto, os três contratualistas apresentam pontos de divergências, certo? Mesmo tendo a visão do contrato social, de que o homem tinha um estado de natureza anterior a esse contrato social, mas existe uma visão diferente deles com relação ao próprio contrato social, que a gente vai estar vendo melhor, que vocês também viram no material que eu enviei para vocês, ok? 4. Qual é o pensamento de Locke? Qual é o pensamento desse cara aqui? Vamos ver? Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, certo? Teoria do conhecimento. O homem é uma folha em branco que está sendo impressa todos os conhecimentos que são vividos, experimentados. Vamos lá.
Além de defender a liberdade e a tolerância, Locke defendia o quê? A liberdade e a tolerância religiosa. Como filósofo, pregou a teoria da tábua rasa, né? Que o homem é uma tábua em branco, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco, que preenchia apenas com as experiências. Então, são as nossas experiências do dia a dia, né? O pensamento dele principal, que tornou ele tão conhecido, a questão do empirismo e de que o homem, então, era essa folha em branco e que na nossa vivência diária a gente está escrevendo os nossos conhecimentos através das nossas experiências vividas diariamente. Vamos lá. Qual é a função do Estado para Rousseau? Rousseau pensa em um Estado que melhore a vida dos homens. Então, eu tenho um Estado que vai melhorar o quê? A vida dos homens. E diz que é preciso um novo pacto social, no qual haja o quê? Condições de igualdade. Para viver melhor, eu preciso de igualdade de direitos, né? Então, ele acredita que é necessário um novo pacto para se alcançar essa igualdade. Cada indivíduo deve abrir mão de seus direitos em função do coletivo. Então, para viver em coletivo, em sociedade, eu preciso muitas vezes abrir mão dos meus direitos. Sexta questão. Por que o pensamento de Hobbes e Rousseau pode ser considerado como pensamentos conjugados? Né? Eu tenho um apartamento conjugado, tá juntinho, tá emendado, não é? Então, por que esse pensamento deles pode ser considerado, então, conjugado? Olha só. O pensamento tanto de Hobbes quanto de Rousseau são pensamentos conjugados. Vamos ver por quê? Tanto Thomas Hobbes diz que o homem, no estado de natureza, é igual, tá? Quando Thomas Hobbes diz que o homem no estado de natureza é igual, ele se junta idealmente a Jean-Jacques Rousseau. Ambos acreditam que o homem é igual no seu estado de natureza. A igualdade ideológica é somente essa, haja visto que Rousseau e Hobbes têm visões diferentes do ser humano. Então, a única visão, né, que se bate dos dois é de que o homem, né, é igual no seu estado de natureza. Então, apenas na questão do estado de natureza é onde o pensamento desses dois é conjugado. Sétima questão. Quais as principais ideias de Hobbes? Então, vamos lá. Vamos falando um pouquinho sobre cada um, né? Thomas Hobbes, 5 de abril de 1588, 4 de dezembro de 1679. Foi um matemático, teórico, político, filósofo inglês, autor do Leviatã e do Cidadão. Thomas Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se ao quê? A um poder absoluto, centralizado, ok? Lembrando que Thomas Hobbes era absolutista, então ele acreditava que precisava desse poder centralizado e absoluto para organizar, então, a vida do homem para que a gente pudesse viver em paz. É uma das principais ideias de Thomas Hobbes. 8. Qual a diferença entre pensamentos de Hobbes e Rousseau? Qual a diferença do pensamento deles? O que diferencia ambos? Hobbes, acima de tudo, não acreditava na democracia. Já matamos a charada, né? Rousseau era um democrata. Então, vamos ler só aqui para a gente fechar a nossa ideia. Hobbes, acima de tudo, não acreditava na democracia e não acreditava na capacidade de da organização humana por si só. O homem por si só não consegue se organizar. Ele precisa de alguém que lidere ele, que é o poder absolutista.
Para Rousseau, o homem é fundamentalmente bom. Na sua essência, o homem é bom. Mas, para isso, Rousseau desenvolveu a teoria da vontade geral, onde vontade geral seria o que representasse o que de melhor havia para a sociedade. Olha só. Então, olha só. Hobbes não acreditava, que o homem era capaz de organizar por si mesmo. Já Rousseau acreditava, na teoria da vontade geral, que seria o que representasse o que de melhor havia na sociedade. Então, existia algo de bom nessa sociedade para ela conseguir se organizar, E fora a questão de que Thomas Hobbes, ele era um absolutista, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui, ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Então, uma grande diferença do pensamento deles é também essa visão, do absolutismo, certo? Esse aqui. Entenderam, galera? O negócio ficou meio complicado aí. Enquanto que Rousseau era um democrata, tá? Uma das diferenças também de pensamento deles, Enquanto também um acreditava que a humanidade tinha algo de bom, O outro já não acreditava que a humanidade conseguiria se organizar por si só. 9. Cada um dos pensadores contratualistas viam a política e o Estado, certo? Como que eles viam a política e o Estado? Vamos ver? Para Hobbes, o Estado... Deixa eu pegar o marcador aqui que é melhor. Para Hobbes, o Estado era autoritário, do absolutismo. O objetivo da criação do Estado era preservar a vida, certo? A fim de por fim ao estado de barbárie. Então, eu precisava o quê? Desse poder absolutista para pôr fim ao estado de barbárie humana. O poder político é absoluto. Para Locke, o Estado estava autorizado a exercer o controle social. Para este, o objetivo da criação do Estado era preservar a propriedade, certo? O poder político é dividido nos 3 poderes, ok? Ele era da ideia liberalista, menor intervenção possível do Estado, ok? O Estado então servia para preservar a propriedade privada. Rousseau. O Estado, ao ser autorizado a manter o controle social, legitima as desigualdades. Quando eu autorizo o Estado a manter, o controle social, estou legitimando as desigualdades. O objetivo do Estado era preservar a liberdade civil. O poder político deve preservar o bem público, certo? Então, olha só. Hobbes acreditava no poder autoritário absolutista para preservar a vida. Locke acreditava que o Estado, tinha o objetivo de preservar a propriedade privada. Rousseau acredita o quê? Que o Estado serve apenas para preservar a liberdade civil e para preservar o bem público. Ok? Aí, galera, chegamos ao final de mais uma correção de atividades. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau.